Olha só, hoje a gente vai se concentrar numa pequena parábola que Jesus contou a respeito de uma figueira que estava plantada no meio de videiras, numa vinha. E essa figueira, ela não era frutífera, tá? E essa passagem está em Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9, diz: Então Jesus proferiu a seguinte parábola, tá? Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Então já é peculiar, né? Uma figueira plantada junto a videiras. E, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, que é o adubo, né? Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la, tá? Então, é, o viticultor, que era quem plantou a figueira ali na sua vinha, ele pediu mais uma chance, mas ele entendeu que para que ela viesse produzir frutos, ela precisava receber o alimento, ela precisava receber o cuidado necessário, né? E aí, se com o cuidado necessário, se com o alimento necessário, se com o foco nela, né? Ela viesse então a produzir frutos, ela não seria cortada daquele da vinha, tá bom? Então eu vou trazer agora a reflexão que a autora do livro traz para nós, que também é muito interessante. Então, com relação a esta parábola, ela traz: muitas pessoas vivem o que costumo chamar de síndrome da disfuncionalidade. Elas caminham até determinado ponto e alcançam objetivos importantes, mas de tempos em tempos retornam à estaca zero. Esse desempenho, aquém da capacidade do organismo, revela certo tipo de desajuste em relação ao propósito para o qual foram criadas. É uma disfuncionalidade. Em Lucas 13, encontramos uma árvore disfuncional. Plantada no meio de videiras férteis, a figueira não correspondia ao lugar onde fora plantada e nem aos frutos que deveria produzir. Talvez você esteja se sentindo como aquela figueira, solitária, frustrada por não produzir os frutos que deveria e também pela sensação de não pertencer ao lugar em que você está fincada. Não é difícil identificar uma pessoa disfuncional, porque algo nela é evidente: a ausência de frutos. Não encontramos nem sinal de projetos e sonhos realizados ou de ações boas e transformadoras. Você deve conhecer alguém assim. Pode estar na igreja 7 dias por semana, mas o que diz e pratica nada tem a ver com a vida transformada por Jesus. Ou alguém que aparenta fervor e espiritualidade aos fins de semana, mas na segunda-feira se encontra sem um propósito, sem um objetivo. Em outros termos, trata-se de pessoas estéreis na vida, na família, no amor ao próximo e no que realizam. No meio cristão, a expressão produzir frutos é usada para se referir a uma pessoa que, em contato com outras, transparece ter sido tocada por Jesus Cristo. Em contrapartida, não frutificar ou não produzir frutos equivale a ser disfuncional.
Diante disso surge a dúvida: mas então o que pode tornar a nossa vida disfuncional? Aí ela traz 4 pontos que eu quero destrinchar aqui com vocês. Em primeiro lugar, existe a disfunção de querer agradar aos demais. Tentar suprir as expectativas dos outros é uma atitude autodestrutiva, pois é impossível que todos fiquem satisfeitos com a gente. Se você conseguir agradar uma pessoa, provavelmente outras ficarão tristes com você. Nesse sentido, nós devemos aprender cedo que uma vida saudável e funcional não pode ser orientada pelas expectativas dos outros. Mas aqui existe um limite. Afinal, não podemos fugir das expectativas de Deus a nosso respeito. Sim, ele tem expectativas em relação a nós. A parábola de Lucas nos revela que o dono da figueira, o viticultor, né, esperava encontrar frutos em sua árvore. E por que tinha essa expectativa? Porque ele havia plantado a figueira em um bom solo. Caso contrário, ele não teria mandado cortá-la. Mesmo assim, a figueira continuava improdutiva, retirando os nutrientes da terra sem produzir nada. Ora, se não produzia, então a lógica deveria ser dar lugar a outra árvore. Então, nós não devemos ter essa disfunção de tentar sempre agradar a todos, mas devemos buscar um equilíbrio de sim entender que Deus tem grandes expectativas ao nosso respeito e a Ele nós precisamos agradar, certo? Em segundo lugar, a disfunção pode ser uma consequência natural na vida de quem desconhece a própria identidade. Estávamos certa vez em um lugar público quando a Vitória, minha filha, exclamou: como pode no mundo inteiro não ter uma pessoa igual a outra? Olhem, são todas diferentes. Sim, é verdade, até mesmo gêmeos idênticos possuem diferenças. Se Deus se preocupou tanto com detalhes que caracterizam a nossa aparência física, não se interessaria por aquilo que nos distingue interiormente? Por isso, uma das maiores armas do inimigo é ofuscar a nossa identidade e evitar que tenhamos conhecimento de que somos amados por Deus e chamados para um propósito que é personalizado. Essa estratégia tem gerado não apenas uma disfunção, mas quem não sabe quem é e o que Deus espera da pessoa também sente tristeza, angústia e até mesmo medo. Há muitas pessoas que não sabem para onde correr nem o que fazer da vida. Mas é essencial que você descubra quem você é em Cristo, a fim de cumprir o seu propósito durante o tempo de vida que Ele lhe concede. Assim você jamais ocupará a boa terra inutilmente. Em terceiro lugar, nutrimos uma vida disfuncional quando tentamos clonar alguém que admiramos ou que até mesmo invejamos. Agir com a motivação de replicar alguém é típico da disfunção de quem vive à sombra de outra pessoa. Por isso, aprenda a ser você mesmo. Em terceiro lugar, nutrimos uma vida disfuncional quando tentamos clonar alguém que admiramos ou que até mesmo invejamos. Agir com a motivação de replicar alguém é típico da disfunção de quem vive à sombra de outra pessoa. Por isso, aprenda a ser você mesmo. E em quarto lugar, nós nos tornamos disfuncionais quando não agimos alinhados com o nosso chamado. Quando isso acontece, desperdiçamos tempo e energia fazendo o que Deus não nos ordenou.
Isso já aconteceu comigo. Eu amava o trabalho social que desenvolvia na ala feminina do presídio da minha cidade. Ali aprendi a ter grande respeito e admiração pelos assistentes sociais. Foi quando, certo dia, decidi ser assistente social. Por que não? Afinal, eu teria mais acesso ao local e às famílias das detentas, além de atuar oficialmente na área religiosa. Então, eu fui para a faculdade. Tenho que confessar, nunca o tempo passou tão devagar e estudei temas que considerei tão enfadonhos como naquele curso. Até que, finalmente, eu fui sincera comigo mesma. Senhor, o que eu estou fazendo aqui não tem nada a ver comigo. O fato de desistir da faculdade me fez sentir incompetente por algum tempo. Mas depois eu entendi que não havia sido chamada por Deus para atuar naquela profissão. Não se desgaste nem perca tempo fazendo algo que é paralelo ao seu propósito e que o Senhor não tinha em mente quando planejou você. Então, vamos compreender que para superar a disfunção, a infertilidade, né, a ausência de frutos, de resultados, você tem que evitar a tentação de agradar a todos. Precisa conhecer profundamente quem você é no Senhor, qual é a sua identidade, sem tentar reproduzir outra pessoa, sem tentar viver à sombra de alguém. E finalmente deve alinhar a sua vida ao chamado que Deus tem pessoalmente para você.